E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para trazer as últimas informações do São Paulo, trazer um pouco das últimas notícias de bastidores e que foram divulgadas pela imprensa aí dos últimos dias. Vamos falar um pouco de renovações, que aconteceram várias atualizações sobre renovações, sobre uma declaração bem bacana que o Matheus Alves deu, a Copa do Brasil, que agora tem os 16 times já definidos, né? Vamos falar dos próximos jogos, enfim, vamos trazer uma série de informações aqui que aconteceram nos últimos dias, começando por renovações, que eu acho que é um tema muito importante e que vem sendo ventilado e trazendo novas informações a cada dia aí. Lucas Ferreira já tinha renovado com o São Paulo, né? Então o São Paulo já tinha anunciado a renovação do Lucas Ferreira. E depois do gol do Luca, se tornou também importante o São Paulo renovar com o Luca. E a renovação saiu essa semana. O contrato do Luca está renovado até 2028, excelente notícia. Multa de mais de 500 milhões para fora, né? 80 milhões de euros aí, mais de 500 milhões para fora do Brasil. Então o São Paulo renova com o Luca, garante ele até 2028, ou tem que pagar a multa, né? Então era importante porque o Luca, ele tinha um contrato que ainda não era profissional, né? Como ele ainda era muito novo, ele não podia ter um contrato de fato profissional e extenso com o São Paulo. E agora renova, tem contrato até 2028, multa bem grande, Luca garantido. Além disso, Pablo Maia encaminhou bastante a renovação dele também com o São Paulo. O contrato dele era até 2027. O São Paulo já vem conversando, deve rolar aí a assinatura desse novo contrato aí com o São Paulo entre essa e a próxima semana. O contrato dele vai agora até 2029. São Paulo também tenta se precaver aí com as investidas da Europa, que já tentaram tirar o Pablo Maia antes do São Paulo e devem vir aí de novo para tirar. Juan Tressoldi vinha sendo destaque, né, nos últimos jogos, acabou sentindo, então voltou para o banco, o Arboleda acabou tomando aí a posição de titular de novo, mas o Juan é um excelente zagueiro, um excelente... Ele compõe elenco muito bem. Tem times, inclusive no Brasil, que o Juan seria titular com o pé nas costas. Corinthians mesmo só tem zagueiro horroroso e o Juan seria titular tranquilamente do Corinthians. Tem capacidade de ser titular do São Paulo, porém o empréstimo dele termina agora 30 de junho. E o Sassuolo, que é o dono dos direitos do Juan, notificou o São Paulo por atraso de pagamento do empréstimo. E aí o Casares falou que já está providenciando, já vai pagar isso, mas o São Paulo foi notificado e isso acaba atrapalhando um pouco as tratativas e as negociações do São Paulo, que vinha tratando com o Sassuolo de prorrogar esse empréstimo por mais um ano, com obrigação de compra para o ano que vem. Fazer algo muito parecido com o Marcos Antônio, né? Falando já, aproveitando o gancho para falar do Marcos Antônio, o São Paulo encaminhou muito bem e deve anunciar em breve aí a renovação do Marcos Antônio por empréstimo por mais um ano, com a obrigação de compra para o ano que vem. E o Juan, o São Paulo estava trabalhando nos mesmos moldes, porém esse atraso no pagamento acaba atrapalhando um pouco as negociações, e o Juan, que vem sendo um dos destaques, pode sofrer assédio de outros clubes aí. Vamos ver se o Juan tá afim de ficar no São Paulo também e brigar por posição, porque igual eu comentei, para mim o Juan seria titular aí em pelo menos uns 10 times de Série A do Brasileirão, se não mais. Então, vamos ver o que vai acontecer, essas cenas dos próximos capítulos. São Paulo tem a opção de compra, né, mas dificilmente vai exercer ainda esse ano. Então, pode ser que o Juan não fique no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer aí. E se ele não ficar, eu acho que algum outro time do Brasil vai fazer uma investida, porque é um excelente zagueiro. Eu tentaria segurar ao máximo, e caso o Juan não fique, eu não contrataria ninguém. Eu promoveria ali alguém da base, provavelmente o Igão, que é um moleque também jovem, 17 anos, alto, que tem muito potencial para ser ali o nosso quarto, quinto zagueiro ali, porque ainda tem Ferrarese, que é zagueiro, mas vem jogando lateral, e o Sabino para entrar em alguns momentos. Então, tentaria renovar com o Juan, mas caso não desse certo, eu não traria ninguém nesse momento. Beleza? Então, de renovações, acho que as grandes novidades aí é Luca e Pablo Maia, que estão bem encaminhados. Vamos ver os próximos passos do Juan. Matheus Alves. Ele deu uma baita entrevista, achei muito legal a entrevista que ele deu, contando dos primeiros passos dele na base, que ele chegou a ser recusado pelo Santos. Depois acessem lá a entrevista, assistam na íntegra, porque foi muito legal ele falando que foi recusado pelo Santos. Depois ele entrou, começou a treinar em Cotia. Os pais tinham que pagar a passagem ali para ele vir para Cotia, vieram meio que de supetão para Cotia. Nos primeiros treinos dele, ele já se machucou, e aí ele achou que ele não ia conseguir continuar. Ele falou que ele chorou muito e etc, mas que deu tudo certo na base, que ele foi o 10 da base, e agora ele sonha em ter muitos anos aí pela frente de carreira com o São Paulo. Ele falou que não sonha em sair do São Paulo por enquanto, que ele quer seguir jogando no São Paulo.
e que ele sonha um dia em vestir a camisa 10. Quem sabe, né? Eu acho que o Matheus Alves tem muito potencial, achei muito legal a entrevista dele, a história dele, e é um moleque que, diferente de muitos, né, que tem um sonho de jogar na Europa, de sair o quanto antes, ele deu a declaração falando que sonha em ser campeão pelo time titular, pelo time principal de São Paulo, ganhar alguns títulos e quem sabe no futuro vestir a camisa 10. Torço muito por ele, espero que dê certo e que esse sonho algum dia seja realizado, porque o moleque tem muito potencial. Falando agora do Zubeldia, o Zubeldia, ele sofreu um certo assédio aí, uma sondagem do Boca Juniors para dirigir o Boca, mas o próprio Zubeldia e o próprio São Paulo descartaram imediatamente essa opção. O Zubeldia falou que quer ser campeão pelo São Paulo, sonha muito com a Libertadores, né? O Boca tá fora da Libertadores, foi eliminado inclusive pelo próprio Alianza Lima, que tá no grupo do São Paulo. Já na fase de pré-Libertadores, né? E o Zubeldia sonha muito com a Libertadores, falou que ano passado ele chegou muito, sente que chegou muito perto, né? Por conta dos jogos contra o Botafogo que foram muito próximos. O São Paulo teve a chance de fato eliminar o Botafogo, tanto no tempo normal quanto nos pênaltis. Acabou não eliminando, mas ele sente que esse ano ele consegue entregar essa Libertadores, quem sabe, para o São Paulo. Então o Zubeldia vai permanecer apesar dessa sondagem. Falando também de comissão técnica e de preparação, todo mundo sabe que faltam 4 jogos aí, basicamente, para a pausa do Mundial de Clubes, né? São Paulo joga com Mirassol, Talheres e Bahia. Aí tem uma pausa de data FIFA e depois enfrenta o Vasco para ter a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Então faltam esses 4 jogos e o São Paulo já definiu que durante a Copa do Mundo de Clubes ali, o São Paulo vai dar uma folga pro elenco. Ainda não sabe, uma mini férias, digamos assim. Ainda não sabe se vai ser de 10, 15 dias, mas vai dar uma mini folga, vai dar ali umas férias pro elenco. Vamos ver de quanto vai ser esse tempo. Eu acho válido, né, até pro elenco conseguir descansar. 30 dias de treinamento, não acho que é benéfico para ninguém. E o São Paulo, o intuito nesse período, né, de volta dessa folga é treinar o elenco e inclusive marcar alguns amistosos. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer durante essa pausa. Copa do Brasil. Finalmente, né, a Copa do Brasil definiu os 16 clubes que vão participar das oitavas. Então, algumas zebras aconteceram aí, né? Principalmente CSA, CRB e o Retrô, que acabaram se classificando aí para as oitavas, times um pouco inesperados, mas ao todo são 4 times que não são de Série A, né? Que estão aí nas oitavas da Copa do Brasil, que talvez sejam as melhores opções aí para o sorteio para o São Paulo conseguir pegar. Que o Retrô e o CSA são da Série C, né? Então, acho que são os 2 times em tese mais fracos. E tem o CRB e o Atlético Paranaense, né? Lembrando que o Atlético Paranaense está na Série B. CRB e Atlético Paranaense estão na Série B. Também são relativamente boas opções. O Atlético Paranaense não vem fazendo uma boa Série B. E o CRB, por mais que, né, venha fazendo uma Série B, ainda assim é um time de Série B. Se não fosse o goleiro deles ontem, que pegou muita coisa mesmo, e ainda pegou o pênalti decisivo, talvez o Santos tivesse avançado. Então, acho que esses 4 times dos potenciais 15 que a gente pode pegar, talvez sejam as melhores opções. O Atlético Paranaense tem o agravante que o São Paulo acaba tendo alguma dificuldade de jogar lá. Teve recente dessa dificuldade de jogar lá. É um gramado sintético, então tem esse ponto também. Será que o Lucas consegue jogar? Esses jogos da Copa do Brasil estão marcados ali como database, né? Dia 30 de julho e dia 6 de agosto, então ainda demora um tempo. A CBF ainda não divulgou quando vai ser o sorteio, mas talvez esses sejam os quatro times aí que todo mundo vai querer pegar, inclusive eles mesmos vão querer se enfrentar, né? Outros times, né? Acho que Flamengo e Palmeiras também ninguém quer enfrentar, inclusive um não quer enfrentar o outro. São os times a serem batidos, isso não tem nenhum problema de ser dito. Então ninguém quer pegar logo nas oitavas um time desse. Claro, para essa fase da Copa do Brasil não dá para ficar escolhendo adversário, já estamos em oitavas. Libertadores é a mesma coisa, já estamos em oitavas, não dá pra ficar escolhendo adversário. São Paulo, se quiser ser campeão, tem que ganhar jogos difíceis, assim como foi na Copa do Brasil, que a gente foi campeão, que a gente elimina Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Então não tem essa, né? A gente vai precisar ganhar dos melhores pra ser campeão, mas é claro, né? Se no mundo ideal, se desse pra gente enfrentar ali o Retrô nas oitavas e nas quartas enfrentasse o vencedor de Atlético Paranaense e CSA, ou de CSA e CRB, aí seria o mundo ideal, mas
É sorteio, né? Ambas as fases são sorteio. Vamos ver quem que a gente enfrenta. E quem a gente enfrentar, o São Paulo tem que jogar igual o clube grande, respeitando a história e jogando pra cima pra classificar pras quartas e ir em frente. Então, lembrando, né, que como vai ser só no final de julho e começo de agosto esses jogos, tem essa pausa gigantesca aí pra Copa do Mundo de Clubes. Cara, pode ser que até lá os times estejam totalmente diferentes, os treinos de algum time ou de outro tenham se encaixado melhores, as fases mudam bastante, né? Às vezes o time vai estar em uma boa fase naquela época e hoje não tá, às vezes o time tá hoje em boa fase e depois não vai estar, então ainda é muito uma incógnita. Creio que esse sorteio vai ser antes da Copa do Mundo de Clubes ainda, mas não dá pra cravar quem que são os melhores adversários, a não ser esses de Série B e C, né? Quem vão ser os melhores adversários ali potencialmente pra enfrentar. Depois a gente faz um vídeo mais pra frente falando de momento, porque futebol é momento. Quando o sorteio surgir e o São Paulo tiver adversário definido, a gente faz um scan aí do time e conversa mais a respeito disso. Mas os 16 times estão definidos e 4 não são de Série A. Beleza? Próximos jogos, igual eu comentei, o São Paulo enfrenta o Mirassol já amanhã, né? Sabadão, às 18h30 no Morumbis. Jogo importantíssimo, depois vai sair hoje à noite, acho que já sai o pré-jogo desse confronto. Aqui no canal também, então segue nós, não esquece de dar moral aí, curtir e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Mas esse jogo, falando brevemente aqui do Mirassol, é um confronto relativamente direto ali no meio da tabela. O Mirassol, eu acho que ainda, conforme for desenrolando as rodadas aí, eu acho que o Mirassol ainda é um time que vai brigar na parte de baixo da tabela, porém é um time que o São Paulo jogando em casa tem ali uma certa obrigação de vencer, tem um certo favoritismo, e o São Paulo precisa ir pra cima do Mirassol para garantir os 3 pontos, para ainda antes dessa pausa da Copa do Mundo, chegar lá, né, nas cabeças, ficar ali talvez entre os 6 primeiros, ou muito perto disso, pra, né, já ficar ali no pelotão de frente e brigar por vaga na Libertadores, que eu acho que esse é o grande objetivo do Campeonato Brasileiro. Claro, o grande objetivo sempre de time grande tem que ser campeão. Mas, em questão de elenco, em questão de lesão, que a gente tá tendo bastante, etc., a gente sabe que a nossa realidade, de fato, é brigar por Libertadores, e eu acho que esses confrontos que o São Paulo ainda tem, né? Mirassol, Bahia e Vasco, se a gente conseguir sair com 6 pontos desses 3 jogos, eu acho que é um excelente resultado, talvez até com 7. Tem a questão do Bahia, que o Rogério Ceni não vence São Paulo, então imagina se a gente sair com 9 pontos, já fica lá no pelotão de frente. O Campeonato Brasileiro, por ter poucas rodadas ainda, você engatilha 3, 4 vitórias ali, você com certeza vai lá pro pelotão de frente. Então esse jogo contra o Mirassol é bem importante pra gente garantir o favoritismo. Lembrando que amanhã a gente vai estar assistindo esse jogo em live aqui, trocando ideia com vocês, beleza? Terça-feira, que é o próximo jogo, que também é importantíssimo, não parece tão importante, mas é importantíssimo, é o jogo contra o Talheres pela Libertadores. E por que esse jogo é importantíssimo, né? No grupo, se você for olhar, o São Paulo tá em primeiro, tá com 3 pontos na frente do Libertad do Paraguai. O Libertad do Paraguai também já está classificado, tá? O Talheres ganhou do Alianza Lima e com isso o grupo já acabou. É São Paulo e Libertad do Paraguai nas oitavas. E o São Paulo tem 4 gols de saldo pro Libertad do Paraguai. Então, é ruim cravar, mas dificilmente o São Paulo vai perder a primeira colocação do grupo pro Libertad do Paraguai. Mesmo que perca e mesmo que o Libertad ganhe. Ainda assim, acredito que o São Paulo vai ficar em primeiro no grupo. Porém, o São Paulo tá brigando ali diretamente com o River Plate para ser a segunda melhor colocação geral da Libertadores. Então, uma vitória muito importante, uma vitória talvez com alguns gols possa ser ainda mais importante, porque o River meteu 6-2 e passou a gente em saldo no último jogo, né? Então o River, nesse exato momento, é o segundo colocado, o São Paulo tá em terceiro, e o São Paulo pode brigar ainda com o River por essa segunda colocação geral, que na minha concepção é muito importante pra gente decidir a maior parte dos jogos em casa. A gente sabe o poder da nossa torcida, a gente sabe o poder que a gente tem em casa, então decidir os jogos em casa pode ser muito importante. Então esse jogo vale muito pro São Paulo, apesar de, já tá definido, já estamos nas oitavas, já praticamente estamos em primeiro, mas é importante pra gente garantir ali mais jogos em casa no mata-mata. E também é um jogo importante pro Talheres, tá? Tanto o Talheres quanto o Alianza Lima estão com 4 pontos ali, o Alianza Lima tá na frente, o Talheres tá na frente até do Alianza Lima, e quem ficar em terceiro vai pra Sul-Americana, então ganha pelo menos esse troféu de consolação aí de tentar ir buscar alguma coisa lá na Sul-Americana. Entra lá nos playoffs da Sul-Americana. Então, o Talheres também vai vir pra ganhar, tá? Não, já tá eliminado, vai tirar o pé e etc.
Eu acredito que não. Acho que o Talheres vem para tentar resultado, para tentar garantir essa vaga. Até porque se o Talheres perde, o Alianza Lima empata, o Talheres fica de fora até da Sul-Americana. O que eu acho que tanto pro Alianza Lima quanto pro Talheres esse jogo vale muito. Porque a vaga na Sul-Americana dá a chance ainda para você tentar outro título na temporada. Você é eliminado de um torneio, mas já entra em outro, então dá mais sequência de jogos. Então, Talheres tende a vir pra cima, vale muito esse jogo pro Talheres também, tá? Então é importante esse jogo, importantíssimo pro São Paulo. Terça-feira também vamos estar em live react aqui pra acompanhar esse Talheres, jogo às 7 da noite no Morumbis, jogo importante. De novo, São Paulo tem que entrar com mentalidade de que precisa ganhar esse jogo. E basicamente é isso, né? Das novidades, notícias, foram isso que aconteceram na São Paulo essa semana. Espero que o São Paulo entre com muita raça aí e pra ganhar do Mirassol. São Paulo que, apesar de vir de vitória aí contra o Grêmio, não fez um jogo esplêndido contra o Grêmio. Eu acho que contra o Mirassol, o São Paulo tem que vir com um pouco mais de gana pra ganhar esse jogo, um pouco mais criativo. Vamos ver o que vai acontecer. Reinaldo já falou que vai provocar o Luciano e etc. O Reinaldo sempre bem falastrão, né? Mas enfim... espero que a lei do ex não aconteça dessa vez. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, dar o joinha, recomenda o canal para amigo, a gente tá começando aqui, estamos quase chegando nos 400 inscritos, faltam só 18, me ajuda a chegar aí nesses 400 inscritos até essa pausa do Mundial de Clubes. Durante o Mundial vai ter alguns conteúdos bem diferentes, tá? Já tô roteirizando algumas coisas, vão ter alguns vídeos roteirizados, então acho que vai ser bem diferente, acho que vocês vão gostar bastante, então não esquece de se inscrever aí, ativar a notificação, deixar o curtida para mais gente ver. E é isso, vamos São Paulo!